Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência no show do Coldplay, lá em São Paulo, no Morumbi. Então vem comigo pra gente falar um pouquinho sobre essa experiência única que eu tive. E também vou dar algumas dicas dos shows, se vocês forem em alguns agora. Qual que é o melhor tipo de transporte, qual o melhor horário para vocês estarem indo, beleza? Então vamos lá, que tem bastante coisa pra falar. Pessoal, antes de começar, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve, ok? Curte bastante, comenta, compartilha, ok? Ajuda eu a divulgar o meu canal aqui para trazer mais conteúdos para vocês, ok? Mas não esquece de se inscrever, ok? Agradeço. Bom pessoal, toda essa aventura começou no ano passado, quando o Coldplay ele cancelou, né, alguns shows que ele iria fazer aqui no Brasil, daquela turnê quando eles começaram, porque o Chris teve aquela condição, né, de saúde, né, que ele não pôde mais cantar nos shows. Então, quando eles remarcaram esses shows aqui no Brasil, eles transferiram do Allianz para o Morumbi. E como o Morumbi é um estádio muito maior, tem uma capacidade maior de pessoas, eles abriram mais ingressos para esses dias. Então eu comprei nessa levada nova que eles abriram de ingressos, tá? Eu não estava sabendo, um colega meu de trabalho chegou para mim e falou, vai abrir a venda dos ingressos do Coldplay e tal, agora 10 horas. Isso era umas 9 horas da manhã. Aí eu fiquei pensando, cara, tipo, eu não vou comprar, mas tipo, não tava com intenção de comprar. Eu queria ir, mas eu não tinha intenção de comprar, até porque eu sabia que já era um valor assim, um pouco mais caro. E também porque eles esgotavam muito rápido. Então assim, eu falei, eu não vou conseguir comprar, eu tinha colocado isso na cabeça. Entrei na fila, 10 horas, fiquei uns 40 minutos na fila virtual do site, e aí eu já desanimei. Falei, vai ter acabado, falei, não vai dar certo e tal, né? Eu já desanimei. Falei, vou esperar, né? Vou entrar pra ver o que sobrou de ingresso. Aí eu entrei, quando eu entrei ainda tinha a pista inteira e meia pra comprar. E quando eu vi o valor da meia, eu vi que não era um valor tão assim exorbitante, né? Eu falei, nossa, achei que ia ser mais caro. Acho que tava 300 alguma coisa a meia, entrada pra pista. Eu falei, bora lá. Falei, pra quem já não ia, né? Falei, parcela em 3, né? E sorri. E foi o que eu fiz. Eu fui, comprei, eu tenho a cartinha de estudante, né? Minha namorada também, então isso não teria problema. A gente foi, comprou uma meia, parcelei e, cara, sucesso. Eu fui no show no dia 14 de março, tá? Foi lá no Morumbi. Então, pra mim deu muito certo porque eu tava acabando de voltar de uma viagem de Maceió. Então eu voltei no dia 12, no domingo, tive aí a segunda-feira, dia 13, pra fazer logística, né, de trocar mala e tal, vim pra minha casa. E aí depois ir na terça-feira pra São Paulo pra poder assistir o show. Então deu tudo certo nessa parte, deu como a gente conciliar as duas viagens certinho, foi bacana. Então chegamos lá no dia do show, a gente chegou na hora do almoço, mais ou menos ali umas 11 horas, meio-dia. Aí a gente já foi, almoçou, fomos pro Airbnb que a gente tinha alugado, que a gente ficou ali em Pinheiros. E de lá a gente já se arrumou, né, pra ficar pronto pra sair umas 4 horas mais ou menos ali do apartamento. Bom galera, como a gente se locomoveu, né, como foi a nossa locomoção para ir pro Morumbi, né, no dia do show e tal, essa é uma dúvida que a gente tava também. Então, umas semanas antes a gente começou já a ver alguns vídeos, né, e também nos shows que eles fizeram antes em São Paulo, o pessoal começou a postar bastante coisa de dicas. E o pessoal já tava falando, cara, não vai de Uber pro Morumbi, porque tá demorando muito, tá dando muito congestionamento, você demora assim 2 horas a 3 horas para chegar no estádio. Então a gente já tava ouvindo esse murmurinho, né, então a gente decidiu ir de metrô. Então a gente foi de metrô, a gente saiu da estação de Pinheiros, onde a gente estava, e a gente foi para a estação mais próxima do Morumbi, da linha amarela. E aí nós descemos lá e de lá a gente foi a pé até o Morumbi, que dava mais ou menos uns 15 minutos a pé. O trajeto do metrô foi bem tranquilo na ida, a gente foi umas 4h30 mais ou menos, então estava bem tranquilo. Porém, quando a gente chegou na estação, que era mais próxima ali do Morumbi, né, que foi onde a gente desceu, já dava para ver uma movimentação ali bem grande, tá? Do pessoal mesmo que ia pro show, de um pessoal de camiseta, né, fã, vestido e tal. Então você percebia que já tava aquele movimento por causa do show. E na hora que a gente desceu na estação pra sair, começou a chover. Antes não tava chovendo, tava meio que nublado, querendo chuviscar, mas a chuva caiu mesmo na hora que a gente desceu pra sair da estação. Então a gente até já tava com a capa de chuva, a gente colocou a capa de chuva lá dentro do metrô mesmo e fomos. Coisa que foi muito engraçada foi que tinha muito policiamento lá na estação, a gente desceu. E os policiais não queriam que fizesse aglomeração ali dentro da estação, né? Então eles estavam assim, mandando todo mundo sair pra fora. E cara, eu me senti realmente, tipo, no Carandiru, parecia que eu era um presidiário, porque os policiais estavam, tipo assim, sendo muito, tipo assim,
grosseiros, né, no sentido da palavra. Eles ficavam: vocês têm que ir pro show, vai pro show. Eu fiquei, meu Deus, tipo assim, né, ou a gente sai, não tinha outra opção, você tinha que sair da estação de metrô. Então a gente já colocou a Capativa correndo e saímos, né, em direção ao estádio. Foi bom que estava movimentado, porque você se sente mais seguro, né? Você tem uma comunidade de pessoas que estão com você, com o mesmo objetivo, então você se sente ali um pouco mais seguro na questão de você ir, né? Até mesmo de assalto e tal. Então foi bem tranquilo, a gente foi a pé. E chegando lá no Morumbi, tinha uma fila gigantesca para entrar, né? E aí, como tem vários portões de várias áreas, né, dos setores ali do Morumbi, então você tinha que achar o portão que é referente à sua área. A nossa, a gente ia ficar de pista, então a gente era pelo portão 4 e a gente já pegou a fila. Foi uma fila bem grandinha, mas no total de tudo ali, desde que eu cheguei no Morumbi até entrar no estádio realmente para ver o show, foram 40 minutos que a gente ficou esperando de fila, tá? Então foi até um tempo razoável e tranquilo, né, se você for pensar. A gente chegou lá no Morumbi, já tava, assim, não tava lotado, mas já tava cheio, assim, já tinha bastante pessoas, principalmente na pista premium, já tava quase lotada. E a pista já tinha também um pessoal ali, tá? Mas ainda dava pra você ficar um pouco mais na frente, perto da grade, se quisesse, tá bom? Nesse horário aí, 5 horas, mais ou menos, que a gente chegou lá. Foi super tranquilo, a gente não ficou lá na grade da pista, porque a minha namorada, a amiga dela, eu também não queria ficar naquela coisa de aglomeração, aquele empurra-empurra, né? Você tá ali na grade, o pessoal fica te empurrando, eu acho até perigoso, então a gente preferiu ficar lá atrás na pista, porque já não ia dar pra ver muita coisa, vamos dizer assim, né? Você tá ali atrás, então pra não ver e ficar aglomerado, e não ver e ficar tranquilo, você não vê e ficar tranquilo lá atrás, né? Esse é o raciocínio mais ou menos. Então a gente ficou lá atrás, foi super de boa, ninguém ficou empurrando ninguém, aquela coisa de você ficar se sentindo ali incomodado, foi super tranquilo. Os preços ali do que eu achei de bebida e comida no show, eu achei um pouco caro. A água, por exemplo, era R$7 e não era uma garrafinha de água, era aquele copinho de água, então eu achei um pouco, né, tipo, exploração. Hot dog eu acho que era R$25 ou R$20, aquele estilo ainda americano, que é só o pão, a salsicha e um molho em cima. Mas assim, né, cara, eu acho que é algo já normal, tá? Pra quem vai nesse tipo de espetáculo, nesse tipo de show, né, internacional. Acho que já é um preço que já é praticado aí, tá? Então a gente pegou a pulseirinha lá na entrada. Gente, e essa história do povo que não queria devolver a pulseira do Coldplay? Não, cara, o que as pessoas têm na cabeça, né, mano? Tipo assim, e o pior, você vai ler os comentários disso no Instagram, tem gente que fala: não, pelo preço que eu paguei, tem que levar a pulseira mesmo, tem que levar até não sei o que. Velho, quando você vai no restaurante comer, você leva o garfo e a faca? As pessoas têm problema, te juro. E, gente, quando você compra o ingresso, você tá comprando um ingresso pra assistir um show. Você vai assistir um show. Você não tá comprando uma pulseira. A pulseira faz parte do espetáculo. E o espetáculo vai ser visto por outras pessoas. Quando você vai no cinema, você leva a cadeira que você sentou? Você leva pra casa? Me poupe, né, gente? Não, vem cá, se você fez isso, você está estragando a experiência de outras pessoas que estão indo no show nos próximos dias. E muitas pessoas deixaram de usar a pulseira porque não tinha mais. Se você chegasse muito atrasado no show, cara, você não tinha pulseira. Até uma das nossas preocupações, a gente quis ir mais cedo, porque a gente ficou com medo de não pegar a pulseira, porque tinha pessoas já comentando dos outros dias anteriores que não conseguiram pegar a pulseira por chegar mais tarde. Se você está com a pulseira em casa, devolve. Pega o númerozinho do correio lá, dos caras, dá um jeito de devolver essa pulseira, por favor. Não fica essa pulseira não, que lembrança, amigo. Lembrança não é pulseira. Daqui a pouco vão criar uma réplica disso, vão vender lá no Mercado Livre e tal. Uma lembrança do show, você tirar uma foto, gravar um vídeo. Isso daqui é a memória, ok? A pulseira, bebezão, qualquer um pode ter, amiguinho. E tiveram 2 shows antes, né, do show principal. E depois veio o grande espetáculo do Coldplay, que foi assim, muito top. Foi um show assim, realmente maravilhoso. Cara, é tudo aquilo que você imagina um pouco melhor. Sobre assim, o espetáculo que eu falo, né, é lindo porque tem muitas luzes, muita pirotecnia, né, fogos de artifício. Os caras não estão ali economizando pra nada, eles realmente estão para te entregar uma experiência única, né? Então, assim, realmente eles entregam tudo que eles podem, né? Então foi o que eu falei, cada centavo do ingresso vale a pena ir. A voz do Chris é assim, perfeita, tá? Parece que você tá ouvindo mesmo ali um disco, né? Um álbum, tá? Não tem nenhuma alteração, a voz dele é aquela mesmo. Então é muito legal. No dia que nós fomos, teve uma participação especial da Sandy, também foi muito legal. Ela cantou a música Magic,
né, com o Chris, e depois eles cantaram uma música da Sandy, né, ele tocou no piano e ela cantou a música dela. Eu agora não vou lembrar o nome da música, aquela... Esse turu, aqui dentro. Eu não lembro o nome da música, mas essa do Turu Turu, tá? Quando terminou o show, o show terminou mais ou menos umas 11 horas, a gente já tinha comprado na ida os 2 bilhetes do metrô, quanto da ida quanto da volta, porque o metrô fecha meia-noite. Então se você entra nele até meia-noite e compra, beleza, o bilhete, aí você tá lá dentro, o metrô te leva onde você quer. O problema é você não conseguir comprar o bilhete até meia-noite, porque aí você não consegue mais entrar no metrô. Então a gente já tinha comprado na ida, tanto a ida quanto a volta, para não correr esse risco. Só que quando a gente chegou perto do metrô, cara, tava muita gente, tinha uma fila gigantesca, ia demorar mais ou menos ali 1 hora e meia pra gente conseguir entrar lá dentro do metrô, eu tenho certeza. Então o que a gente fez? A gente pensou, não dá pra continuar aqui, porque eu tava com o pé doendo pra cá. Sério, gente, eu nunca senti uma dor tão grande no meu pé. Na hora do show você não sente, que você tá naquela animação, né, naquela ansiedade. Mas depois quando você cai a adrenalina, meu pé tava latejando. Ainda mais porque choveu na ida, e mesmo com capa de chuva, o pé encharca. Então meu pé tava enrugado ali, porque tinha aquela meia encharcada, né, o pé não seca. Então meu pé tava muito dolorido. E eu falei pra minha namorada, não, vamos esperar, vamos andar mais um pouco pra ficar longe ali daquela zona, né, de excesso de pessoas, né, pra gente conseguir chamar um Uber. E foi o que a gente fez, a gente andou mais um pouco, tipo uns 15 minutos a pé, para se distanciar daquela área, né, e aí a gente conseguiu achar um Uber pra levar a gente de volta. A volta do Uber ele cobrou R$50, eu achei um preço até tranquilo, né, porque tava ali num dia de show, era um horário movimentado por causa do show, né, e tal. Então foi tranquilo, a gente chegou em casa, era umas meia-noite 15, comemos e fomos dormir, né? Então foi de boa a volta, tá? Mas fica essa dica, se você quer voltar de metrô, compre a passagem de volta antecipadamente, que pode ser que você corra o risco de, devido à fila, não conseguir comprar e você vai ficar na mão, tá bom? Ou você faz isso, você anda mais um pouco ali, né? Se distancia daquela área que tem muita gente, pede um Uber também que é tranquilo, beleza? Pessoal, outra dica que eu vou dar pra vocês é sobre acomodação, né? Qual lugar você deve se hospedar, né, durante o show e tal. Bom, eu escolhi ficar em Pinheiros porque eu ia ficar mais dias em São Paulo depois do show. Eu não ia apenas para assistir o show e voltar no dia seguinte, por exemplo. Então eu preferi ficar em Pinheiros porque eu já conheço o lugar, eu sei que é um local seguro e tal, um bairro bacana. Então eu já queria ficar ali pensando nos outros dias, tá, que eu ia ficar em São Paulo. Mas se você tá indo mesmo para assistir o show, fazer tipo um bate e volta de dormir e voltar, eu aconselho que você fique mais perto do estádio, tá? Porque eu acho que é uma logística melhor ali, vamos dizer, né? Eu acho que você acaba economizando em Uber, não tem esse estresse às vezes de ficar atrás de metrô, de fila, né, etc. Então se você tiver a opção de pegar um lugar mais perto do estádio que você vai ficar, eu aconselharia isso, tá? Lógico, veja se o estádio não fica num lugar, né, também perigoso. Quem sabe que São Paulo, né, tem bairros que às vezes são perigosos de ficar, principalmente à noite. Então também toma cuidado com isso, tá bom? Agora falando do lugar para você escolher para assistir o show, né, pessoal? Como eu disse, a gente ficou lá atrás, foi bem tranquilo, na pista. Só que assim, para as pessoas que são baixinhas, por exemplo, minha namorada que é mais baixa, a amiga dela foi que a gente também era mais baixa, não dá para assistir o show, não dá às vezes nem para você ver o telão. Eu que sou alto, eu tive essa dificuldade para ver também os telões, porque às vezes tem gente que é um pouco mais alto do que eu e realmente atrapalha a sua visão. Para mim ver o Chris mesmo, tipo a pessoa real, eu tinha que ficar muito na ponta do pé, porque é muita gente, cara. Então assim, realmente você não consegue ver. Aí quando a gente estava saindo para ir embora, a gente percebeu que no Morumbi, quando você vai saindo assim do campo, tem uma subida, né, que vai para você ir lá pra dentro do estádio pra você ir embora. Nessa subida de grama que tem ali, dá pra você assistir o show tranquilo, cara. Você tem a visão inteira do palco, dos caras, dos telões. Então assim, é uma dica que eu vou dar pra você também. Se você pegou pista, você não tem intenção de ficar lá na grade, lá na frente, fique bem atrás e nessa elevação que tem, porque aí você vai conseguir se sobrepor, né, daquele montante de gente que tem na pista e assistir melhor o show. Eu não consigo comprar a cadeira, mas eu recomendaria também, é uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, se eu for num outro show de estádio, eu vou dar prioridade para comprar cadeira, porque realmente é uma outra visão, é uma outra experiência, você tem a opção de ficar sentado, né, para descansar quando você não quiser ficar em pé, e o preço também não é muito diferente da pista, é pouca diferença, tá?
Então compensa você ir de cadeira, tanto superior quanto inferior. Eu acho que as duas opções, tá, pra mim, seria bem melhor do que a pista. Como só tinha pista pra comprar, eu tive que ir de pista. Bom, mas foi aquilo que eu disse, gente. Como não tava nem pensando em ir, não tava na minha programação, então bora de pista, né? Pra quem já não ia, né? Tá no lucro. Galera, foi isso. Foi uma experiência muito legal, foi uma experiência muito boa. Eu iria de novo se eu pudesse, né? Já tô me programando aí pros próximos shows internacionais que vão ter esse ano, porque é uma experiência muito legal. Se você gosta, cara, vai. Foi o que eu falei, vai, parcela e vai. Não pensa no resto, sabe? Se você tem condição de ir, mas tá com receio, não crie esse receio. Vai, porque assim é algo muito top. É realmente muito legal. Então fica aí algumas dicas que eu trouxe pra vocês. Se vocês gostam, tá, desse tipo de conteúdo, curte aí bastante, comenta, beleza? E a gente vai se vendo aí nos próximos vídeos, ok? Tchau, tchau!